Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um Dose de Responsabilidade. Essa edição especial em que a gente está entrevistando especialistas para falar de álcool e comportamento. E hoje a gente tem a honra de receber aqui no nosso estúdio virtual uma parceiraça, Desirê Coelho, que é uma nutricionista que trabalha focada em esporte e comportamento. Oi, Desirê, tudo bem? Olá, Jair. Olá, todo mundo que está nos ouvindo, nos escutando, nos vendo. É um grande prazer colaborar aqui com o seu projeto. Muito legal, né? Bom, a gente fala hoje de álcool e emagrecimento. E eu começo perguntando para você o seguinte: existe mesmo esse mito que álcool emagrece? Como que o pessoal formulou essa história, Desirê? A questão do álcool, ela realmente tem muita coisa aí para gente, muita coisa para a gente abordar. Mas quando a gente pensa em bebida alcoólica, para muitas pessoas, a bebida alcoólica ela inibe a fome. Então, até mesmo porque a bebida alcoólica ela fornece um pouquinho de energia, mas por ela ser metabolizada no fígado e nem todo mundo lida com álcool da mesma maneira, algumas pessoas quando bebem têm uma inibição muito grande da fome. E aí não sentindo fome, não come, e aí elas acabam meio que substituindo como se fosse a refeição por uma bebida. Não, de modo algum, isso é aconselhável, isso acontece, né? Existem até muitos transtornos alimentares que começam, se iniciam deste modo, mas é mais uma inibição do centro da fome mesmo que algumas pessoas têm. No entanto, que algumas pessoas podem até perceber, desculpa, Jairo, que quando elas começam a beber, elas não conseguem comer mais nada. É como E se travasse. isso não é uma resposta para todo mundo, né, Desirê? É isso. O álcool age de formas diferentes das diferentes pessoas, e em algumas pessoas ele pode inibir o centro da fome e a pessoa de fato tem menos fome, né? Só que Exatamente. Aham. Só que essa questão de comer menos não necessariamente significa que ela vai emagrecer, porque tem caloria, não tem? O álcool tem caloria, né? Cada grama de álcool tem 7 calorias, então só para lembrar para quem não está acostumado. 1 grama de carboidrato ou 1 grama de proteína fornece 4 calorias. 1 grama de gordura fornece 9 calorias. Então, e 1 grama de álcool fornece 7 calorias. Então, ele ficaria entre o carboidrato, proteína e a gordura. E quando a gente fala de álcool, a gente não está falando, né? Quando a gente faz uma bebida, então, uma bebida típica brasileira, uma caipirinha, vai a fruta e também muitas vezes vai o açúcar. Né? Alguns lugares colocam rapadura, que também é um açúcar. Então, além disso, a bebida tem todos esses pormenores. E como você bem disse, não é todo mundo que sente esse efeito, até mesmo porque algumas pessoas falam que a bebida alcoólica para elas abre o apetite. E aí chama comida, né? A cervejinha sempre com aperitivo. Aí para essas pessoas realmente não funciona de modo algum. Isso é curioso que você está falando, quer dizer, para algumas pessoas ele age, né, inibindo esse centro da fome, a pessoa tem menos fome, mas como você bem disse, né, álcool é calórico, né, e se a gente for fazer uma conta básica eu acho que o que a gente chama de uma dose de álcool, né, que na verdade assim, um copo de cerveja ou uma dose de destilado ou um cálice de vinho tem aproximadamente de 10 a 12 gramas de etanol, né? Que é o que a gente chama da dose de bebida, né? A unidade que a gente mede. Então, a gente está falando assim, um indivíduo que tomou uma cerveja, ou que tomou um cálice de vinho, ou que tomou ali alguma coisa com vodka, uma dose de vodka e tal, tem no mínimo ali 10 a 12 gramas de etanol, que vezes 7 já dá uns 70, até 80, 90 calorias, né, Dê? Sim, é que essas pessoas, né, se elas forem pensar em substituição, uma refeição que vai ter 400, 500 calorias, o álcool ele não chega, ele poderia não contrapor tanto, mas é isso. E lembrando novamente, Jairo, que quando a gente fala da bebida, não é só álcool que tem ali. Né? Então, tem os outros componentes que vão ali acompanhar essa bebida. A uva, no caso do vinho, né, do fermentado, então tem um pouco de carboidrato, a cerveja, enfim. Então, cada bebida ali vai ter o seu porém. E fora que normalmente é isso que você falou, né? Para muita gente, beber, por exemplo, uma dose de vodka ou uma dose de alguns destilados, normalmente a pessoa mistura isso, né, com açúcar, com fruta, e aí assim, né, vai aumentando
essa questão das calorias. E tem gente que gosta, como você mesmo disse, né? Bebida chama comida, né, Desirê? E por que normalmente quem bebe, né, acaba ingerindo, né? E para essas pessoas que bebida chama comida, por que as pessoas acabam bebendo alimentos, comendo alimentos que são normalmente bastante calóricos, né? Fritura, gordura, pastelzinho, camarão frito. Normalmente o pessoal dá uma pisada na jaca quando mistura com álcool. Tem um motivo? Tem uma frase que eu gosto muito, que fala o seguinte, que o córtex pré-frontal ele é solúvel em álcool, que é o lugar que inibe comportamentos que a gente não gostaria tanto, né? Então, quando a gente toma bebida alcoólica, a gente fica muito mais permissivo. E sempre, né, nesses contextos de bebida, não é um lugar que serve tanta salada. Então, tem isso, sabe? É o meu momento, tem a coisa do merecimento, putz, eu tive um dia super difícil, é a hora da cervejinha. Vou comer cervejinha com pepino ou vou comer com amendoim japonês? Então, tem alguns fatores associados muito ao centro do prazer e da recompensa. Agora, algumas pessoas, o que tem sim é na hora da ressaca. E isso também tem uma individualidade muito grande. Tem gente que fala que quando está de ressaca precisa de alimento gorduroso. Agora, tem gente que, quando está de ressaca, fala, não, eu gosto de coisa bem, vamos dizer, saudável, né? Eu quero, por isso, comer coisa fresca, coisa natural. Isso, novamente, vai muito de como o corpo de cada pessoa lida com o álcool. Se precisa, né, de alguma, vamos dizer assim, alguma ajuda ou não, né? E o fígado é muito quem vai falar sobre essa função, porque é lá que a gente metaboliza as bebidas alcoólicas e tudo aquilo que o nosso corpo quer eliminar, que ele entende como, em determinadas quantidades, como uma agressão, ou como pode ter um efeito nocivo, e ele vai metabolizar, que é o lugar que a gente metaboliza medicamentos também. Mas a questão da qualidade da comida, ela está muito relacionada a merecimento. Então, no entanto, que quando a gente consegue organizar um pouco o ambiente, o que é organizar um pouco o ambiente? Se você vai, né, não deixa a comida tanto ao alcance da mão, que é o que acontece com aperitivos. Aperitivos, além de serem esses alimentos mais indulgentes, eles ficam muito ao alcance da mão. A pessoa vai lá e ela entra naquele looping ali de pegar comida e bebida e ela nem percebe o que ela está fazendo. Então, ele traz a bebida e o contexto da bebida, ele traz muito um comer sem consciência, né? Um comer desatento. Então, são vários fatores associados ao momento de lazer, ao momento de merecimento, ao momento de prazer, que faz com que os alimentos que são mais calóricos, que são os indulgentes, são os que a gente já me coloquei nesse barco, você percebeu, né? Que a gente prefere quando a gente vai tomar uma bebidinha. E é engraçado essa associação mesmo que você traz, né? Que tem a ver um pouco com esse mecanismo assim de é o momento em que eu posso me permitir, o momento de recompensa. São algumas associações curiosas, né? Por exemplo, quem fuma, né? O cafezinho e associado ao cigarro, ou mesmo para quem fuma, bebida associada ao cigarro, e essa coisa da bebida e um alimento que seja, né, confortável ou prazeroso para a pessoa, né? Um amendoinzinho, uma friturinha, e aí é muito isso, né? Você bebe e belisca sem perceber, né? Quase automático, né? E acho que é interessante essa questão que você falou. Eu gostei muito desse termo indulgente, né? Que eu acho que caracteriza bem esse comportamento aí. Deixa eu te falar mais uma coisa, na verdade, uma dúvida, assim, quando as pessoas vão beber, né, do ponto de vista de saúde, né, os especialistas falam assim, olha, você tem que beber com uma certa velocidade, não beba muito em um curto intervalo de tempo, procure misturar com a bebida outros líquidos não alcoólicos, né, água, sei lá, Gatorade, um suco, né, tenha o estômago mais cheio, né, para que o álcool não traga um impacto tão rápido para o teu organismo, que você metabolize ele um pouco mais lentamente. Como que fica esse desafio, né? Beber e comer para não ficar com o estômago vazio, ou beber e tomar outros líquidos, quando a pessoa tem um objetivo de perda de peso. Dá para conciliar tudo? Eu acho que aí é que deve ser conciliado mesmo. Uma coisa importante disso é que se a pessoa chega no evento no qual ela vai consumir uma bebida alcoólica, ela chega com muita fome,
a chance dela exagerar na refeição, de exagerar nos aperitivos é muito grande. Então, o antes de beber, comer alguma coisa, fazer uma refeição de qualidade é super importante. Então, eu sei que, sei lá, vou para o bar encontrar uns amigos, ou estou indo para um jantar, para um almoço, enfim, para algum lugar que eu sei que vai ter comida e bebida. Então, como é que eu faço para não chegar lá com o estômago vazio? Fazer uma refeição leve antes de sair de casa. Até mesmo, né, eu dou exemplo, muitos dos meus pacientes, pode ser desde um iogurte com uma fruta, pode ser uma saladinha mesmo, um sanduíche leve, um sanduíche de qualidade leve, faz com que a pessoa, primeiro, chegue sem tanta fome. E aí, quando a gente chega sem tanta fome, a gente não fica no estado que a gente fala que é voraz. Porque o estado da voracidade, que é aquela fome urgente que precisa ser sanada, é o que faz com que a pessoa entre naquele looping que eu comentei antes. Que ela começa a comer e ela nem tem tanto prazer no comer, parece que é um comer até ansioso. Então, uma pessoa que quer emagrecer e ela não quer abrir mão desses momentos, é claro que ela precisa entender muito a regularidade desses momentos. Se ela quer tomar bebida alcoólica 3 vezes na semana, isso pode ser sim uma questão para ser trabalhada. Agora, se ela falar uma vez por semana, uma vez a cada não sei quantas semanas, enfim, sair de casa, fazer uma refeição leve antes de ir para o lugar, até mesmo, como eu disse, para fazer com que você tenha um comer mais consciente, até mesmo prazeroso. Intercalar bebida alcoólica com outra bebida que não seja alcoólica, água mesmo, né? As pessoas falam muito de detox. Hoje em dia já não falam tanto, né? Mas as pessoas falam, dieta detox, suco detox. Nada disso existe. O que faz detox no nosso corpo é o fígado e o rim, e ele precisa de água. Então, para metabolizar esse álcool, nosso corpo precisa de líquido. Então, se a pessoa falar, água não gosto, né? Tem gente que não gosta de água. Mas se é uma água de coco, se é um suco, enfim, qualquer coisa que tenha água ali, vai ajudar muito nesse processo. Além disso, quando a gente fala de emagrecimento, é tentar escolher porções ali também que vão te ajudar, ou não vão te prejudicar tanto, né? Qualidade dos alimentos. Mas minha principal dica é não chegar nesses eventos ou nessas situações com uma fome muito aumentada. Fome aumentada, a gente perde a capacidade de escolher qualidade e quantidade. E aí, não dá. Um outro aspecto interessante quando a gente pensa em álcool e emagrecimento, né? Quem emagrece normalmente faz uma reorientação alimentar, né? Procura nutricionista, né? Faz uma reorientação alimentar e, em geral, também começa a fazer atividade física ou amplia, né? O seu acesso a atividades físicas, né? Enfim, aeróbias e não aeróbias, né? Tem gente que é hipertrofia, a hipertrofia também ajuda na manutenção de peso e por aí vai, né? Como que fica o álcool no meio dessa relação? Ele prejudica as pessoas que estão tentando manter uma organização, uma rotina de atividade física? Ele prejudica a hipertrofia? Como que fica esse processo todo, Dê? Aí também tem algumas facetas que a gente pode abordar. Mas o que os estudos têm mostrado para a gente são que o álcool ele é capaz, sim, para pessoas que querem emagrecer e fazer uma musculação, que ele é capaz de inibir algumas respostas agudas ao treino. Então, uma pessoa que vai lá, faz uma musculação e depois sempre faz um consumo, sei lá, de um vinho à noite ou de uma cervejinha, logo depois da sessão de treino ou perto da sessão de treino, tem estudo que sugere que pode sim ter um prejuízo. Infelizmente, a gente ainda não tem tanto estudo de longo prazo, né, que mostra que, olha, quem bebe não ganhou massa como o grupo que bebe. Mas os estudos de curto prazo mostram que pode sim ter um prejuízo. Quando a gente fala tanto de exercício aeróbico como de musculação ou outro tipo de treino qualquer, outra coisa que é importante a gente sempre ter em mente é que algumas pessoas, o álcool ele atrapalha a qualidade de sono. Isso vai fazer com que a pessoa possa ficar mais letárgica no dia seguinte, né? Mais cansada, e aí a chance dela faltar naquela sessão de treino, que já talvez não seja a coisa que ela mais ama no mundo, aumenta. Então, é sempre ônus e bônus, né? O que é essa cerveja ou essa bebida vai fazer por mim no dia seguinte? Como é que ela vai fazer com que eu me sinta depois? E porque por mais que a pessoa às vezes queira aquela anestesia, muitas vezes, né, que a bebida traz, as consequências, né, têm sido mostradas que são bem, eu vou falar severas, mas novamente ela varia de pessoa para pessoa, né? Quanto a pessoa consegue metabolizar o álcool ou não. Então, mas ele pode atrapalhar muito, sim, no processo de emagrecimento, tanto na rotina
Porque aí a pessoa, de repente, ficou mais cansada durante a noite, dormiu 10 minutos a mais, mas já foi suficiente para ela não organizar o lanche que ela deveria levar para o trabalho. Então, são várias consequências que pode trazer, mas tanto agudas, inibindo a resposta do treino, mas também outras consequências, efeitos colaterais, digamos assim. Sem contar ressaca, né, Rede? Porque quem pisa na jaca e vai ter um treino marcado no dia seguinte, a chance de não treino ou de render mesmo nesse treino, essa chance é bem maior, né? Quer dizer, o indivíduo não vai conseguir se comprometer com aquele treino, né? Não, quem já seguiu qualquer rotina de treino, não precisa ser super séria, mas um pouquinho mais séria, pessoas que começam a fazer corrida, por exemplo, e aí domingo é o dia da corrida mais longa. Desculpa, sábado, né, de um modo geral, culturalmente é o dia da corrida mais longa. Sexta-feira as pessoas já tendem a diminuir muito o consumo de bebida alcoólica, porque sabe que o treino no sábado vai ser outro se ela beber. Aí eu falo, depois da sessão de treino, né, vai almoçar com a família, ou vai jantar com a família, ou no domingo, divirta-se, porque a gente precisa desses momentos, nós precisamos, todos. Mas é isso, como é que eu vou render melhor? O que faz sentido? Então, tudo bem, talvez não seja o melhor beber logo depois da sessão, mas é um sábado, vai ter um evento em família, enfim, a gente também tem que ser um pouquinho, não pode ser tão... Radical. Exato, tão radical. Né? E senão também, né, a vida vai perdendo um pouco as cores. Exato, e não pode. Isso é super importante, né? Quando a gente fala em objetivos de longo prazo, qualidade de vida, bem-estar, alimentação saudável, atividade física regular, manejo de estresse. Quando a gente pensa no longo prazo, a sustentabilidade disso tudo, não adianta a gente ser muito radical, né? Senão, assim, a chance da gente não se comprometer e não conseguir incorporar aquela mudança de hábito é muito grande, né? E com álcool, acho que não é diferente. Então, exato, e é difícil fazer as pessoas entenderem, por conta até das redes sociais e de tudo que é propagado por aí, mas que regularidade é melhor do que intensidade. Então, tanto para uma alimentação saudável, né, tentar melhorar a regularidade do consumo, sei lá, de salada, de outros vegetais ou de frutas, tentar reduzir um pouco o consumo de álcool, mais do que ser radical. Muitas vezes, né, até por curiosidade aqui, as pessoas fazem muitas promessas que envolvem alimentação. E aí se prometem, vou ficar sem tomar bebida alcoólica durante 6 meses, 1 ano. E por algum motivo, foi por um casamento, uma festa, não conseguiu, ela já entra naquela dualidade muito grande dela. Hoje em dia eu até falo para os pacientes, vai fazer promessa? Faz promessa de restaurante, de delivery, né? Vou pedir no máximo um delivery por mês. Aí sim sua saúde vai ser boa. Mas de repente, com outros comportamentos que talvez para você sejam importantes, não faz sentido. As pessoas fazem muito isso com doce, muito isso com bebida alcoólica. Então, mas se a pessoa gosta de tomar um vinho, né? Será que faz sentido? Ela vai querer realmente parar com aquilo? Então, mais do que a intensidade, focar na regularidade. Legal. Desirê, muito bacana. Acho que a gente cobriu toda essa pauta hoje. Acho que você trouxe informações e dicas super importantes. E queria que você deixasse seu recadinho final. Meu recado final? Eu acho que seria... Eu acho que as pessoas precisam, né? Eu acho que cada vez mais elas estão entendendo que não existe a bala de prata, né? Que não existe uma única coisa que vai servir para todo mundo. Então, por mais que às vezes uma pessoa pense, mas meu vizinho ou alguém que eu conheço respondeu bem fazendo tal coisa ou sendo radical no comportamento, entenda que a pessoa é um ser. Então, o que funciona para mim é diferente do que funciona para você, né, doutor Jairo? Então, eu tenho que entender dentro dos meus valores, dentro do meu estilo de vida, dentro, né, da minha saúde, o que faz sentido para mim. E aí, tanto no consumo de bebida alcoólica, né, na alimentação, na prática de atividade física, aí sim a pessoa vai estar mais perto de um estilo de vida que é realmente saudável e que ela vai ter prazer em fazer. Muito legal. Desirê, muito obrigada pelas suas contribuições. Você aí de casa que acompanhou a gente, espero que você tenha gostado. E se curtiu, volta, porque o Dose de Responsabilidade está sempre cheio de novidades e informações importantes para você. Muito obrigado e até a próxima.